É capaz de controlar a mente? De perceber as armadilhas da sua própria mente? Reclamando? Resmungando? Querendo isso, aquilo outro? E se não é obtido como você queria, faz bico? Existem umas máscaras no Japão, 2 máscaras que geralmente são colocadas juntas, né? Não é como a do teatro, né? Da alegria e da tristeza, mas lembra um pouco. Uma delas é de uma moça bonitinha, coradinha, e a outra é uma senhora já de bicuda, com o bico comprido, assim, reclamona, desgostosa, achando as coisas ruins, sem satisfação no que está acontecendo. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Nós estamos lendo o texto de Dogen Zenji Sama, chamado Pontos a Observar no Treinamento Zen. Conselho para a prática do Zen. O estudo do caminho, através da prática de Zazen, é de importância vital. Vocês não devem negligenciá-lo ou tratá-lo levemente. Na China, há exemplos excelentes de antigos mestres Zen que cortaram seus braços ou dedos. De novo, aqui nós estamos falando. Um deles que cortou o braço é Eka Zenji, né? Eka Zenji é o segundo ancestral na China. E dizem que ele cortou o braço na presença de Bodhidharma, no templo Shaolin, para mostrar o seu desejo sincero de seguir os ensinamentos do mestre, né? E o cortar de um dedo se refere a um dos discípulos de Tyuchi, que dizem que teve para demonstrar o significado do budismo aos outros. Ele simplesmente fazia uma cópia do hábito do mestre de levantar o dedo. E quando o mestre descobriu que ele estava sendo uma cópia dele, ele chamou o menino, ele levantou o dedo, o mestre cortou o dedo dele. Ou seja, excelentes exemplos de antigos mestres Zen que cortaram seus braços, seu braço ou seu dedo, se referem a esses 2 episódios da nossa tradição. Há muito tempo, Shakyamuni Buda renunciou tanto à sua casa como ao seu reino. Um outro traço finíssimo da prática do caminho. As pessoas de hoje em dia, entretanto, dizem que apenas precisam praticar aquilo que é facilmente praticável. Suas palavras estão muito erradas e muito remotas do caminho. Se você se devotar a uma coisa exclusivamente e considerá-la como sendo o seu treinamento, mesmo dormir se tornará tedioso. E se uma coisa se torna entediante, todas as coisas se tornam entediantes da mesma maneira. Saibam que aqueles que procuram pelo caminho fácil não merecem a prática do caminho. Nosso grande mestre Shakyamuni Buda foi incapaz de obter o ensinamento que prevalece no mundo atual, até ele ter passado por severo treinamento por eras incontáveis no passado. Isso é considerado, né?
as várias vidas de Buda, não é só nesta vida, não é só porque ele sentou embaixo da árvore Bodhi. Quantas existências foram necessárias para chegar nesse nível, né? Considerando quão dedicado era o fundador do budismo, como podem seus descendentes ser menos do que isso? Aqueles que procuram o caminho não devem procurar pelo treinamento fácil. Se assim o fizerem, nunca serão capazes de alcançar o verdadeiro mundo do despertar ou encontrar a casa do tesouro. Lembrando daquele primeiro texto dele de fazer zazen, né? Fukan Zazen, regras universais de zazen, né? Que se você praticar de verdade, a casa do tesouro se abre e você pode se satisfazer a seu contento. Não há falta. Mesmo o mais hábil dos antigos ancestrais disseram que o caminho é difícil. Vocês devem perceber quão profundo e imenso é o budismo. Se o caminho fosse originalmente tão fácil de praticar e compreender, esses antigos ancestrais não teriam acentuado a sua dificuldade. Comparando com esses ancestrais do passado, as pessoas de hoje em dia não somam mesmo como um único fio de cabelo. Um único fio, um único pelo, numa manada de 9 vacas. Ou seja, mesmo que as pessoas atuais, nas quais possam faltar tanto habilidade e conhecimento, mas se elas se esforçarem ao máximo, essa dificuldade imaginada da prática, ainda assim seria incomparável àquelas dos antigos ancestrais. Com essa prática tão fácil, e essa compreensão tão fácil, esses ensinamentos tão fáceis, que as pessoas de hoje em dia estão tão orgulhosas. Não é nem o ensinamento secular, nem o ensinamento budista. É até mesmo inferior à prática de demônios e de espíritos malévolos. Da mesma maneira que das religiões não budistas e dos 2 veículos. Quando ele fala dos 2 veículos, né? Ensinamentos de Sravakas e Pratyekabuddhas. Sravakas são pessoas que se esforçam para se tornar arahants, ou seja, por eles mesmos querem obter a iluminação, mas não fazem nenhuma tentativa de ajudar outros. E Pratyekabuddhas são pessoas que têm alguma realização através do estudo independente, sem a guia de um mestre, e também não têm a intenção de salvar outras pessoas. Nós seguimos o caminho do Bodhisattva, que não é nem do Sravaka, aquele que estuda, mas não tenta salvar ninguém, só ele quer salvar. Eu quero acessar um nível superior, eu vou conseguir isso, e não faz nada pelos outros. Ou Pratyekabuddha, que estuda muito sozinho, também não precisa de professor porque é capaz de estudar sozinho, mas também é incapaz de ajudar outras pessoas no caminho. Então ele diz, não é nem o ensinamento secular, nem o ensinamento budista. É inferior à prática de demônios e espíritos malévolos. Assim como é inferior à prática de não budistas, de religiões não budistas e dos 2 veículos,
que é Sravākas e Pratyekabuddhas, na verdade é uma grande delusão de homens e mulheres comuns, embora imaginem que escaparam do mundo delusivo. Ao contrário, apenas se sujeitaram a transmigrações infinitas. Quebrar os próprios ossos e esmagar a medula para obter o budismo são pensamentos de práticas difíceis, mas ainda mais difícil, entretanto, controlar a mente. Deixando de lado práticas prolongadas de austeridades de puro treinamento, ao controlar as suas ações físicas, que é o mais difícil de tudo, você controla a sua cara, a sua expressão, a sua atitude, visível para todos, talvez não visível para você, de insatisfação, de desaprovação, de cansaço, de desgosto. Isso não é treinamento. É capaz de controlar a mente? De perceber as armadilhas da sua própria mente? Reclamando? Resmungando? Querendo isso, aquilo outro? E se não é obtido como você queria, faz bico? Existem umas máscaras no Japão, 2 máscaras que geralmente são colocadas juntas, né? Não é como a do teatro, né? Da alegria e da tristeza, mas lembra um pouco. Uma delas é de uma moça bonitinha, coradinha, e a outra é uma senhora já de bicuda, com o bico comprido, assim, reclamona, desgostosa, achando as coisas ruins, sem satisfação no que está acontecendo. Controlar as ações físicas é o mais difícil de tudo. Controlar a mente e controlar seu corpo. Se o quebrar os próprios ossos tivesse algum valor, muitos que suportaram este treinamento no passado já teriam realizado a grande iluminação. Entretanto, pouquíssimos o fizeram. Se as práticas de austeridade fossem tão valiosas, os muitos que a fizeram desde tempos antigos também deveriam todos ser Budas agora. Mas pouquíssimos acessaram esse portal. E aqui está a grande dificuldade de controlar a mente. No budismo, nem uma mente brilhante, nem a compreensão acadêmica é de importância primária. E o mesmo sobre a mente da verdade, a consciência discriminatória, pensamentos e visões, insight. Nenhum deles servem para nada. Porque o caminho só pode ser penetrado através da harmonização de corpo-mente. Buda Shakyamuni disse: gire a corrente da mente, da percepção para dentro. Deixe de lado saber e ser sabida e ser sábia. Aqui está o significado. As 2 qualidades de movimento e não movimento ainda não apareceram. Isto é verdadeira harmonia. Eu quero saber e quero ser conhecida pelo meu saber. Isso é falso.
Porque aí movimento e não movimento já surgiram. Mas quando eles não surgem, as duas qualidades não aparecem, isso é a verdadeira harmonia. Eu e o outro, eu e a ação, eu fazendo, joga isso fora. Se fosse possível entrar o caminho na base de ter uma mente brilhante e grande conhecimento, grandes acadêmicos certamente teriam sido capazes de fazê-lo. Se o nascimento comum fosse um obstáculo para a entrada no caminho, como que Daikan Eno se tornou um dos grandes ancestrais na China? Lembra-se de Daikan Eno? A gente tem o Sutra de Daikan Eno, Sutra da plataforma, né? Era um lenhador simples, analfabeto, mal sabia ler e escrever, mas tornou grande mestre da linhagem, né? Esses exemplos claramente demonstram que o processo de transmissão do caminho não depende nem na mente brilhante, nem em vasto conhecimento. Ao procurar o Dharma, reflita em vocês e treinem diligentemente. Nem a juventude nem a idade são obstáculos para entrar no caminho. Joshu tinha mais de 60 anos quando começou a prática e se tornou um mestre surpreendentemente superior. A filha de Sheng, por outro lado, tinha apenas 13 anos de idade, mas ela já havia obtido a completa compreensão do caminho, de maneira que ela se torna uma das mais dedicadas praticantes no seu mosteiro. A majestosidade do budismo aparece de acordo se o esforço é feito ou não, e difere de acordo se há treinamento ou não envolvido. Aqueles que por muito tempo se devotaram ao estudo dos sutras, como aqueles que são bem versados na compreensão secular, deveriam visitar o mosteiro Zen. Há muitos que assim o fizeram. Huisu, do Monte Nanyu, era um homem de muitos talentos, e ele treinou sob orientação de Bodhidharma. Huanshu, do Monte Uncha, era um homem muito fino, talvez o mais fino de todos os homens, e ele treinou sob Huinen Daikan Eno. A clarificação do Dharma e a realização do caminho dependem sobre o poder obtido do treinar sob orientação de bons mestres Zen. Quando visitar um mestre Zen para procurar instrução, ouça seus ensinamentos sem tentar fazê-los isso de acordo com os seus próprios pontos de vista autocentrados. Caso contrário, você será incapaz de compreender o que está sendo dito. Eu vou repetir porque essa frase é importante, né? Ao visitar o mestre Zen à procura de instrução, ouça seus ensinamentos sem tentar fazê-los ficar em conformidade com o seu próprio ponto de vista autocentrado. Caso contrário, você será incapaz de compreender o que está sendo dito. Purifique seu próprio corpo, mente, olhos, ouvidos. Simplesmente ouça os ensinamentos, pondo de lado todos os outros pensamentos. Unifique seu corpo, mente, e receba os ensinamentos do mestre como água que seja passada de uma taça a outra. Se assim o fizer, então pela primeira vez, você será capaz de compreender os ensinamentos.
Muitas vezes nós ouvimos as palavras budistas, as palavras do Zen, e ficamos comparando. Ah, se eu concordo, se eu discordo. Joga isso fora, ninguém está perguntando se você concorda ou discorda. Ah, isso é bom, acho isso ruim. Ah, isso é do jeito que eu penso, joga isso fora. Não tenho eu pensando. Apenas deixe que o ensinamento banhe você. Unifique corpo e mente. Receba o ensinamento. Como água que é passada de de um vaso ao outro, né? De uma taça a outra. Atualmente há pessoas tolas. Algumas se devotam completamente a memorizar as palavras e frases dos sutras. Ou se apegam àquilo que eles ouviram antes. E assim sendo, tentam equacionar essas palavras e ensinamentos com os ensinamentos de um mestre. Fazendo assim, entretanto, a única coisa que aqui existe são seus próprios pontos de vista e as palavras dos homens de antigamente. E assim as palavras do mestre não são ouvidas, não são dadas atenção. Outros ainda, dando importância e se apegando a seus próprios pensamentos autocentrados, abrem os sutras e memorizam uma palavra ou duas, imaginando que isso seja budismo. E quando mais tarde são ensinados por um mestre iluminado sobre o Dharma, eles só acham que o ensinamento é verdadeiro se corresponder a seus próprios pontos de vista. Caso contrário, consideram como falso. Sem saber como abandonar os pontos de vista errôneos, são incapazes de voltar ao verdadeiro caminho. Devem ser apiedados, porque serão sujeitos à delusão por toda a eternidade. Que lamentável! Praticantes budistas devem perceber que o budismo está além tanto do pensamento, da discriminação, da imaginação, do insight, da percepção e da compreensão intelectual. Se não fosse assim, por que é isso? Que tendo todas essas faculdades desde o nascimento, você ainda não realizou o caminho. Pensamento, discriminação e assim por diante devem ser evitados na prática do caminho. Isso se torna cada vez mais claro. Usando o pensamento e assim por diante, você examina a si mesmo cuidadosamente. O portal da verdade é conhecido apenas por mestres zen iluminados e não por seus contrapartes que apenas estudam o caminho. Isso foi escrito no dia 5 de abril do segundo ano de Tenpuku, 1234.